Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas ao nosso espaço terapêutico coletivo da Mesa Quântica, esse lugar onde a gente harmoniza a nossa vida e se alinha ao fluxo do universo, do que está se constelando no céu, o que está se constelando na Terra, e como que a gente consegue atravessar com mais facilidade e leveza esses movimentos da vida. Esse é um espaço de comunicação também, onde eu trago informações que trazem chaves de acesso a alguns níveis de consciência. Esse é o objetivo, né? Não que eu, seja alguma coisa a mais, melhor, expert em algo que esteja nesse lugar, porque não é esse lugar de fala, é apenas um lugar de contribuição mesmo, que faz parte aqui do projeto da mesa, onde eu trago informações na busca dessa contribuição do que nós vamos ativar aqui, porque nós vamos ativar algumas questões, vamos harmonizar os nossos campos e ter um preparo emocional, psicológico, de compreensão do que está sendo feito aqui é muito importante, tá? Então eu sempre busco preparar esse conteúdo para que a gente acesse alguns níveis de consciência juntas, inclusive, porque o meu nome também está ativo aqui na mesa, esse trabalho de cura também está me atravessando, e quando eu busco informações e preparo esse espaço aqui para nós, pode ter certeza que é um lugar onde eu estou buscando aprender, buscando identificar em mim as lapidações necessárias, os caminhos de evolução e de transformação necessário para a minha alma, para o meu equilíbrio, meu desenvolvimento, tá? Não estou aqui de forma alguma buscando estar em um lugar de autoridade, superioridade ou qualquer coisa além do que a contribuição real que essa mesa busca oferecer, tá? Temos aqui então os nominhos de todas as pessoas que estão ativadas nesta mesa, neste campo, e ele está potencializado com uma orgonite. E hoje nós estamos na nossa mesa de lua minguante, a nossa mesa de maio de lua minguante, lembrando que este é um mês que está envolvido num aspecto de lua cheia, que é muito raro, que é algo que acontece a cada 3 anos ou mais, onde 2 luas cheias ocorrem em um único mês, e a gente abre o mês com a lua cheia, vamos fechar o mês com a lua cheia e vamos envolver as mesas de maio neste acolhimento de muita cura por conta disso, tá? Nós iniciamos a mesa passada da lua cheia, da abertura de maio, cuidando da nossa criança interior, né? Nós acolhemos alguns pontos ali dessa criança para libertar ela de algumas prisões emocionais, né? E hoje nós vamos utilizar este espaço da mesa para acolher e nutrir a nossa criança grande, que é a nossa adolescente. A fase da adolescência, do nosso desenvolvimento, é uma fase onde a gente ainda é uma criança, né? Uma criança grande, somos uma criançona crescida ali, e o mundo, a sociedade, as pessoas à nossa volta, quando nós somos adolescentes, buscam, esperam de nós respostas mentais, fisiológicas, posturas e tudo mais de pessoas adultas, né? E faz parte cultural da educação, né? De buscar que os adolescentes respondam à vida como adultos que tenham maturidade para lidar com a vida como adultos, né? E a gente vê que o tempo passa e a gente consegue avaliar que não deveria ter sido tão assim, né? Que a gente poderia ter tido espaços de mais compreensão, paciência, acolhimento com a imaturidade da época. E muitas dessas vivências que foram emocionalmente estressantes, pesadas, difíceis, criaram alguns traumas ou
retraumatizaram traumas da infância. É nesse momento, da primeira infância de criança para essa segunda infância da criança grande, que a gente cria os caminhos neurais, a forma de conduzir a vida com algumas verdades que a gente constrói a partir da visão que a gente está tendo do mundo das experiências, porém é aquilo, né? Uma visão imatura, uma visão que não tem experiência de vida ainda para lidar emocionalmente com o que está vivendo, e a gente acaba deixando essa forma de ver a vida virar as verdades que conduzem a nossa vida pro resto da vida. Então, o que eu quero dizer com isso é que na adolescência a gente não cria só inseguranças, a gente cristaliza uma interpretação sobre quem nós acreditamos ser. O trauma, ele muitas vezes não é apenas repetições de fatos ruins, mas ele é uma conclusão do nosso inconsciente, do que a gente gera sobre a gente, sobre a visão que a gente tem da gente. Então presta atenção, vou repetir para ficar claro. O trauma, ele não é repetição de fatos ruins, ele é uma conclusão inconsciente que a gente gerou sobre a gente após isso. Por exemplo, ser rejeitada vira, eu não sou uma pessoa amável. Recebeu muito bullying na escola, com o corpo, aí vira uma crença de que o meu corpo não é adequado. Você foi trocada, traída, amizades conturbadas, aí vira uma coisa de eu não sou o suficiente. Por aí vai, sabe? Os fatos vão ocorrendo desde a infância, né? Em um padrão de repetição. E a nossa mente infantil que está amadurecendo nessa fase de consciência da adolescência, ela fica se torturando nessa retraumatização porque ela não tem recurso nem maturidade suficiente para lidar com essas experiências de uma forma segura, sem se abalar, sabendo se posicionar, impondo limites, confiante de si, sabe? Isso requer uma vivência, requer um tempo de vida, quebrando a cara, caindo e levantando, se acolhendo, aprendendo a identificar os seus limites, a se respeitar também, né? Pra gente não ser manipulada, humilhada, maltratada, enfim. Então, assim, gente, em que ponto que eu quero chegar com isso, né? Que nós possamos ser compreensíveis e acolhedoras com as nossas partes infantis e adolescentes, porque não foi fácil sobreviver a tudo que a gente passou nessas fases, com a mentalidade, a consciência, a falta de maturidade que a gente tinha para lidar com a vida e que eram os únicos recursos que a gente tinha diante de uma sociedade que quer que um adolescente lide com a vida como um adulto. E a gente chega nos 30, 40 e poucos, 50 anos e vai percebendo gradativamente que a gente nunca está preparada o suficiente. Que nós somos eternos aprendizes numa jornada de autoconhecimento que é chamada vida. Nós estamos aqui experienciando essa matrix de realidade 3D e é tudo novidade. Então a gente vai passar a vida em experiências que vão lapidando a nossa alma, o nosso caráter, a nossa essência, né? Ninguém vai chegar pronto e a gente não vai sair pronto daqui para lugar nenhum também. Porque o objetivo nem é esse. O objetivo é se transformar. É passar pela vida deixando que essas experiências nos atravessem e nos transformem. E se a gente for esperta ou esperto o suficiente, que a gente se transforme para algo melhor, não para pior, né, gente? Porque, na verdade, isso é o que o autoconhecimento busca. Que a gente se reavalie em lugares em que nós podemos nos transformar para melhor. E nada melhor do que uma lua minguante, umas magias de cura e libertação para facilitar tudo isso para a gente, né? Então, hoje, nós estamos aqui com uma lua minguante em peixes, com um padrão no céu que
traz uma reflexão, assim, uma certa introspecção, uma vontade de se fechar num casulinho, minguar, sabe? De se encolher, de entrar lá dentro de si e ficar quietinha, sozinha, ninguém mexe comigo, eu não quero fazer nada, eu não quero estudar, eu não quero ir trabalhar, eu não quero levantar da cama hoje. E a semana começa assim, nessa energia. Mas enfim, a gente tem que superar essa resistência, né, e ir para a vida, ir para a luta. Mas esse é um momento, entende, que a gente pode aproveitar para acolher muito a nossa adolescente interior, a nossa criança grande interior. E nessa transição de hoje à noite para amanhã, de segunda para terça, a Lua vai se movimentar e vai ocorrer uma energia de expansão de percepções que talvez a gente possa até sonhar, receber mensagens em sonhos ou conseguir fazer uma projeção consciente à noite, né, quando tá dormindo e fazer uma viagem astral ali, que não é um sonho, né, e de forma consciente lembrar dos sonhos mesmo, do que o inconsciente vai reorganizar internamente. Essa noite de hoje, ela é uma noite de uma transição lunar que traz esse amadurecimento. E é um amadurecimento que tira a gente do lugar da dor, do inconsciente, de querer se fechar, para um lugar de despertar. Só que é um despertar interno, sabe? É de olhar para dentro e despertar lá dentro. É bem interessante assim, o movimento que está sendo proposto para essa lua. É um despertar da sua intuição, da sua espiritualidade. Então tem um movimento espiritual muito forte de cura que está previsto aqui para essas próximas 24 horas, e por isso, então, eu escolhi trazer essa mesa hoje, né? Ocorreram diversos imprevistos hoje, foi quase que difícil, assim, para fazer essa mesa acontecer hoje. Quase que eu deixei ela para quarta-feira, que seria um outro momento que eu teria esse tempo disponível. Mas eu não queria desperdiçar essa oportunidade que a gente vai ter hoje. E aí eu preparei a mesa e vamos ver o que a gente consegue ativar. Nós vamos ativar aqui hoje algumas liberações, limpezas. Lua minguante a gente usa o corte energético, né? Vamos fazer corte energético em algumas crenças que estão associadas a essa fase da nossa adolescência, onde a gente cria a base para essas crenças limitantes que a gente carrega ao longo da vida, né? E então, para isso, eu peço que todos e todas respirem profundamente, dando leve batidinhas no centro do peito, ativando o timo, chakra cardíaco. Respire e solta o ar devagar, mentalizando a frase, baixando as barreiras. E vamos baixar todas as barreiras. Tudo que impede a gente de conectar e se abrir para receber o que tem de mais grandioso, belo e disponível aqui hoje. Baixando as barreiras, baixando as barreiras. Nós vamos ativar a mesa quântica hoje. Aqui nós vamos ativar a mesa quântica hoje para a gente fazer esses cortes de laços e energias que nos conectam às nossas crenças limitantes. E peço que possamos agora acessar todas as permissões divinas para todas as pessoas que aqui estão se beneficiarem com esse corte energético e que isso se propague através da nossa malha quântica para o inconsciente coletivo, libertando sistemas, todos que vieram antes e que virão depois de nós, de todos aqueles que não puderam vir e que porventura terão outras oportunidades, se não através de nós, de outras formas, que essa mesa contribua com a lapidação, transformação, expansão de consciência e evolução de
cada ser conectado a nós. Gratidão. Vamos lá, gente. Nós vamos começar aqui, ó, com a crença de eu não sou boa o suficiente, eu não sou bom o suficiente, que são aquelas comparações que acontecem ao longo da nossa adolescência, né? Então, vamos ativar um corte para a crença de eu não sou boa o suficiente. Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa. Vamos começar com o quadrado mágico, permissão e licença para a entrada do gráfico na mesa, 12, 24. Então, vamos lá, ativando, corte energético. Ativando, corte energético para a crença, eu não sou bom o suficiente. Em todos os lugares onde vivenciamos comparações constantes com irmãos, colegas, primos, com outras crianças na adolescência, nós possamos nos limpar, cortar, transmutar e libertar do nosso campo. Em todos os lugares em que tivemos pais muito críticos, exigentes, daqueles que nunca elogiavam, ou que nunca validavam coisas boas, por exemplo, tirou uma nota boa e ainda assim você recebeu uma cobrança. Não fez mais que sua obrigação, da próxima vez tire 10. Em todos os lugares em que nunca ouvimos elogios genuínos. No lugar disso, passamos por bullying intelectual. Fomos chamados de burra, burro, lerdo, incapaz, retardada. O que mais? Em todos os lugares em que nos sentimos incapazes, fracassadas, rejeitadas, não vistas. E escolhemos um padrão de autossabotagem, como esse meio de autopreservação. Tipo assim, é melhor nem tentar, para mim não ser humilhada, não ser exposta, não ser criticada, sabe? Então, em todos esses lugares em que criamos uma visão distorcida do nosso poder, nós vamos agora limpar, cortar, destruir e descriar tudo que nos conecta a isso, acolhendo nossa criança grande, adolescente interior, para que esse caminho neural se desfaça, que essa verdade interna se refaça para algo construtivo. Eu sou, ativando a limpeza e liberação de todos esses programas, de todas essas crenças, de todos esses padrões associados a isso, tudo que isso aí representa. Vamos destruir e descriar vezes Deus milhões de vezes através do quadrado mágico por 24 horas. Aceite esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Algo mais? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa. Hospital multidimensional. Permissão e licença para a entrada do gráfico na mesa. 12, 24. Ativando. Harmonização de corte energético para a crença de eu não sou bom o suficiente. Tudo que isso aí representa traz à tona. Limpando e acolhendo essa criança grande, adolescente interior. Através do hospital multidimensional por 24 horas. Seja esse chamado realizado, altamente sustentado. No mais sagrado nome de Deus eu sou. Está pedindo um decreto de cura. Vou pegar aqui o decreto. Esse aqui. É o decreto de cura para as crianças e jovens. Vamos lá. Ativando a potencialização através do decreto. Amada presença de Deus, eu sou. Amado e sagrado Cristo interno em nós, em toda a humanidade. Amado Deus Esmeru, Lorde Gautana, Maitreya, Mestres Ascensionados Kuthumi e Lanto, tomai toda criança e jovem da terra, enquanto eles dormem,
e levai-os aos templos etéricos de iluminação, onde lhe possam ser ensinados as leis da vida e tudo o que seja requerido para uma perfeita cooperação, no sentido de trazer o sustento da paz e da libertação à nossa terra. Tomai toda criança e jovem da terra, enquanto eles dormem, levando-os aos templos etéricos de iluminação, onde lhe possam ser ensinadas as leis da vida e tudo o que seja requerido para uma perfeita cooperação, no sentido de trazer o sustento da paz e da libertação da nossa terra. Tomai toda criança e jovem na terra, enquanto dorme, levai-os aos templos etéricos de iluminação, onde lhe possam ser ensinadas as leis de vida e tudo o que seja requerido para uma perfeita cooperação, no sentido de trazer o sustento da paz e libertação da nossa terra. Assim decretamos e aceitamos realizado no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Interessante. Achei que seria o raio verde, mas é o raio violeta que tá vindo aqui, ó. Amado e vitorioso fogo violeta do amor libertador, nós os amamos e com a maior intensidade invocamos a vossa dinamicação, em, ao través e ao redor dos seres do nosso mundo, sabendo que vossa presença curadora e libertadora nos trará felicidade, vitoriosa libertação de tudo que não seja luz. Envolvei-nos em vossa presença, substância e poder da luz, e transmutai pela misericórdia do amor divino toda imperfeição em perfeição, e mantenha a ordem divina eternamente sustentada com a vossa grande sabedoria. Manifestai agora, através de nós, todos o poder da vossa ação. Nós vos damos graça por vossa presença no universo e por vosso serviço para libertar toda a vida, em toda parte, que assim seja. Envolvendo todas as nossas faces, crianças, grandes, adolescentes, na cura, através desse decreto, através do raio violeta, da chama violeta transmutadora, do amor divino, que acolhe essas faces neste hospital multidimensional por 24 horas. Aceita esse chamado realizado altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Uau, gratidão. Algo mais? Então, gente, essas crenças que eu tô trazendo aqui são as crenças mais básicas, assim, tá? O que pode ocorrer com geral, com muitas pessoas. Eu vou trazendo alguns exemplos e vocês vão adaptando para a realidade de vocês, tá? O exemplo, tipo assim, é uma coisa meio genérica e não quer dizer que você tenha que ter passado exatamente por isso, mas foi por coisas similares, né? Que são situações de abusos psicológicos, físicos, estruturais que muitas pessoas passam, né? E esses tipos de vivências traumáticas, que são culturais até, né? Fiz uma busca, enfim, para avaliar aqui alguns pontos. Não vou conseguir abranger tudo, mas vocês viram, né, que já nessa primeira parte, onde a gente já iniciou uma limpeza, já foi forte. Então, espero que seja contribuição real todas essas crenças que eu pontuei aqui, que abrace e acolha as crianças de todos que estão ativadas aqui. E vamos agora fazer a limpeza da crença de baixa autoestima, que é aquela do eu não sou bonita, eu não sou bonito. Bem coisa do adolescente mesmo, né? Então vamos lá? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, gráficos da mesa, hexagrama de cristal, 12, 24. Ativando a harmonização de limpezas e cortes energéticos, todos os lugares em que vivenciamos bullying com o nosso corpo, com o nosso peso, cabelo, tamanho da cabeça, dos pés, do nariz, de cor de pele, de qualquer parte do nosso corpo ou característica individual e única do nosso corpo, que foi exposta de forma vexatória ao longo da nossa adolescência. Em todos os lugares, tempo, espaço, dimensão que nós somos controladas, para não rir alto, para não sorrir, para falar baixo, para não chorar, para não expor sentimentos, para você não comunicar o que você pensa e que isso foi te invalidando ao ponto de sua opinião e a visão que você tem sobre si mesma não importar. Em todos os lugares, tempo, espaço e dimensão em que fomos trocadas
por outra pessoa, né, por alguém que era considerado mais bonita, ou que fomos escolhida por último, deixada de fora de esportes, encontros, passeios, grupos, ou mesmo nas paixões da adolescência, né, das paixões não correspondidas, onde ficamos naquela friend zone, aquela zona da amizade congelada, sem abertura para algo mais, onde nos sentimos invisíveis, onde criamos dependência emocional de migalhas afetivas, né, por acreditar que não somos bonitas, não somos suficientes, não somos merecedoras. Tudo que isso representa e traz à tona, destrua, descria o discípulo, liberto do nosso campo informacional, acolhendo a nossa criança grande interior, a nossa adolescente interior, para que isso se ressignifique e se transforme em algo grandioso e fortalecedor da nossa consciência. Aceite esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus, através do hexagrama de cristal por 24 horas. Algo mais? Algo mais para este corte próximo? Então, vamos cortar agora do nosso campo as conexões com a crença da síndrome de salvadora, que também é uma coisa muito comum, né? Que é aquela ideia de que eu preciso me esforçar muito para ser amada ou para ser aceita, né? Síndrome da salvadora. Gráficos da mesa, baguá, hexagrama de cristal, novamente aqui. Ativando o corte energético de todos os lugares, tempo, espaço e dimensão, onde tivemos amor condicionado. Né? Se você se comportar, você fizer o que eu quero, eu te dou atenção, eu te dou carinho. Para todas essas dinâmicas e todos os lugares, tempo, espaço e dimensão, onde precisamos cuidar emocionalmente dos nossos pais, onde rolou aquela parentificação, né? Que precisamos ter mais maturidade do que eles para lidar com a falta de compromisso emocional dos nossos pais ou dos nossos adultos cuidadores, para quem não foi criado com os pais, enfim. Onde nós fomos válvulas de escape das emoções dos adultos que nos cuidavam, tendo que muitas vezes ficar ouvindo as dores, os desabafos sobre a vida, tendo que dar colo, atenção, compreensão, e às vezes até resolver os conflitos deles para eles, sendo que a gente era apenas crianças grandes, adolescentes imaturos, sem experiência de vida para lidar com nada disso. E também em todos os lugares e situações onde nós fomos usadas por amigos, por relacionamentos unilaterais, onde a gente só era procurada se a gente fosse servir para ser um escape emocional, ou se a gente fosse servir para ser usada fisicamente e não tinha uma contrapartida natural e voluntária, sabe? Em todos os lugares onde nós ficamos presas em relações abusivas e não éramos valorizadas. E também não sabíamos identificar isso e continuamos ali, naquelas relações. Em todos os lugares onde vivemos relações abusivas de qualquer forma, inclusive sexual. Na adolescência é o que mais ocorre, infelizmente na infância também. E nós não tínhamos a maturidade ou a consciência de entender sobre limites, sobre abuso, sobre posicionamento, segurança, forma de pedir socorro ou de se defender disso. Em todos esses lugares em que foram criados conflitos existenciais de extrema exaustão emocional. E foi criada, então, essa síndrome de salvadora, onde a gente acreditou e acredita até hoje que a gente precisa se esforçar muito e passar por cima dos nossos limites para ser aceita ou amada, né? Tudo que isso representa e traz à tona, se desfaça, se liberte, corte, desprograma,
vezes deusilhões, em todo o nosso ser, realidade e vida, acolhendo a nossa criança grande, adolescente interior, para que isso se transmute em algo positivo, engrandecedor para a nossa experiência vida. Aceita esse chamado realizado altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus eu sou, através do hexagrama de cristal por 24 horas. Algo mais? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Quadrado mágico, hospital multidimensional, 12, 24. Ativando a harmonização para este corte energético com as crenças da Salvadora. Acolhendo essa criança grande, adolescente interior, através do hospital multidimensional por 24 horas. Aceito esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Gratidão. Algo mais? Próxima. Vamos agora cortar a crença de inadequação. Aquela que diz assim, eu sou uma pessoa difícil de lidar, ou difícil de ser amada, né? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Mesa Damens, permissão e licença para a entrada do gráfico na mesa. Potencializado com a rosa. A mesa Damens gosta de se potencializar com rosa. E eu colhi umas rosas lá do jardim, que elas estavam meio que queimando, porque esfriou um pouquinho aqui. Ai, delícia. E eu vou presentear, então, a mesa com essa rosa aqui, que tá mais bonita. Vou presentear a mesa Damens com ela. Lembrando que a frequência da rosa é uma frequência de muita harmonização. Ela tem a geometria sagrada de perfeição da flor da vida. E onde tem rosa, a energia se harmoniza, organiza a situação assim para a melhor forma possível. Então, quem puder, tenha uma roseira em casa, na frente da tua casa, de preferência, para harmonizar o campo da entrada da tua casa. Então, vamos lá, gente. Vamos ativar corte energético 24 horas, 12 horas. Deixa eu virar aqui para vocês. Não dá para ver, né? Fica difícil. Ativando o corte energético em todos os lugares, tempo, espaço, dimensão, onde vivemos rejeição parental, falta de afeto dos nossos cuidadores, pais frios ou imprevisíveis, abandonos físicos e emocionais, onde fomos rejeitadas e devolvidas para o lugar de onde viemos, né? Todos os lugares, tempo, espaço, dimensão, onde vivemos términos traumáticos na adolescência, violências psicológicas, manipulações, gaslight, traições de diversas formas, né? Invalidação da nossa verdade, dos nossos sentimentos. Todos os lugares onde a gente vivenciou situações para preencher a expectativa do outro. Podendo ser pais, cuidadores, amizades, relacionamentos afins. E que criaram em nós essa ideia de que ser a nossa verdade, quem nós somos de fato, não é aceito, é estranho, não condiz com o esperado, não agrada ao outro, nos mantendo constantemente neste lugar de invalidar quem nós somos para a gente ser aceita ou aceito, tá? Em todos esses lugares, tempo, espaço e dimensão, também crescemos em ambientes tóxicos, rígidos, e que não identificaram as nossas condições neurodivergentes para aquelas pessoas que são neurodivergentes e que só conseguiram entender isso e acessar um diagnóstico tardio, já adulto, né? Em todos os lugares, em todos esses lugares em que vivemos conflitos existenciais por não se encaixar.
por não viver essas expectativas dos padrões típicos da sociedade, né? Que nós precisamos mascarar a vida, sorrir quando estávamos em extremo sofrimento. Todos os lugares onde silenciamos os nossos medos e as nossas aflições e fomos criando todo tipo de paranoia, apego ansioso, hiperadaptação, doenças psicológicas e tudo mais que veio validando essa crença de que eu sou difícil de amar, eu sou uma pessoa difícil de lidar. Tudo que isso aí representa, traz à tona, por favor, vamos destruir, descriar, libertar, limpar do nosso campo, do campo inconsciente da nossa adolescente interior, da nossa criança grande, acolhendo essas partes nossas em um lugar de muito amor, respeito e integrando essa energia em muita cura e transformação que já está disponível para nós. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou, através da mesa Damens, por 12 horas, potencializado com a energia da rosa vermelha. Algo mais? Tá. Vamos lá. Por causa da luz, né? Fica escuro. Ai. Tá aqui. Vamos ativar. Em nome da presença de Deus eu sou, pelo poder magnético do fogo sagrado investido em nós, invocamos a amada Chohan Rovena, amados arcanjos Chamuel e Caridade, amados Elohim, Ório e Angélica, preenchendo esse espaço com amor divino, enviando anjos do raio rosa para que carreguem cada átomo deste local, cada átomo desta ativação, cada átomo da nossa criança grande, adolescente interior, com a chama rosa do amor divino. Carregai também nossos 4 veículos inferiores, nossos lares e famílias, nossos serviços espirituais, atividades, projetos construtivos, finanças e negócios, e cada coisa com que estamos conectados de qualquer forma, inclusive pessoas, situações, através dessa malha quântica informacional em que estamos conectados, com a substância da chama rosa do amor. Ajudai-nos a sustentar essa extraordinária atividade com uma radiação e ímpeto, expandindo através da vossa assistência cósmica. Expandir a vossa chama cósmica do amor divino. Expandir a vossa chama cósmica do amor divino. E expandir a vossa chama cósmica do amor divino. Seja esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus, eu sou gratidão. Algo mais? Podemos fazer a ativação da chama de transmutação com a egrégora pleiadiana, tameana. É isso. Tameana Rama. Harmonizador, elixir, manto de Maria, magia. Tá. Então, gente, nós vamos ativar agora um elixir aqui, que é o elixir da magia sedução. Não tem muito a ver com sedução, não, porque ele tá buscando mais a parte do poder da rosa, tá? É uma tintura de ervas com rosas, isso aqui. Tintura de fava de baunilha, óleo essencial de lang-lang e rosas vermelhas. Então, vamos harmonizar e preparar o campo para fazer a nossa ativação. Ai, que cheiro bom. Para fazer a nossa ativação da chama de harmonização com a Tameana, que é um portal de limpeza energética, né? Para quem já conhece, geralmente nas luas minguantes, quando a gente faz queima, eu ativo uma vela para fazer essa queima. E eu gosto de ativar essa vela dentro desse portal de Tameana, que é um portal que utiliza cristais
água, e ele cria um campo eletromagnético impressionante para potencializar essa força. E junto disso, os símbolos da Tameana, que estão aqui debaixo do cristal e da água, são esses símbolos que eu coloquei, né? E a vela, que será ativada aqui agora. Peço permissão e licença a toda a equipe egrégora tameana que atua aqui para ativar a harmonização deste trabalho através da Tameana Rama. Tsome, tsome, tsome. Selando e selando o campo para que esse trabalho seja realizado no mais alto nome de Deus eu sou, em transmutação energética, limpando e purificando todas as energias que foram dissipadas aqui, retornando tudo para os seus locais de origem com consciência anexada. E esse espaço que se forma nessa liberação energética seja instantaneamente preenchido com a energia do grande sol central do universo, integrando essências restauradoras da nossa energia original, integrando plasma energético de cura e transformação para o nosso ser se regenerar, se reintegrar na missão e que a gente possa realmente receber uma reorganização interna de ressignificação, utilizando tudo isso, tudo que isso é e trouxe à tona como um mecanismo de consciência, autoconsciência, empoderamento, comprometimento com a nossa verdade, lapidação do nosso ser, da nossa alma, que a vida nos atravesse em transformação para o melhor, para o nosso bem maior, para que a gente possa expandir a nossa verdade e nos alinharmos com a vida de acordo com a nossa verdade cada vez mais, nos amando, nos respeitando, nos acolhendo em toda e qualquer fase da nossa vida e realidade. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Gente, é isso. Até a nossa próxima mesa.